Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Aleluia. Estamos começando o estudo da Palavra de Deus. O estudo no livro de Romanos. Vamos ler um texto que está em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema do livro: justificação pela fé. Justificação pela fé. Já vimos que o autor do livro é o apóstolo Paulo. Ele estava na casa de Gaio, e quem levou a carta até Roma foi Febe. Paulo nunca tinha visitado esta cidade antes, mas ele desejava ir. E aqui está o propósito do livro, capítulo 1, versículo 10. Vamos ver aqui, capítulo 1 de Romanos, versículos 10 e 11. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. O apóstolo Paulo estava desejoso de ir àquela cidade. Mas por quê? Veja lá no capítulo 15, né? Vamos ver aqui duas partes aqui, o que é que Paulo queria. Versículo 22, 15 e 22. Esta foi a razão que também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando já muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco, e para que lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. O apóstolo Paulo desejava ir à Espanha, desejava visitar a Espanha e passar por Roma, passar por aquela cidade. Passando por aquela cidade, ele estaria ministrando. Olha o versículo de número 29, capítulo 15, versículo 29. Diz assim: e bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Ele queria visitar Roma, porque ele desejava conhecer os irmãos, ele nunca tinha ido lá, tá? E visitando Roma, ele iria ministrar, abençoar e receber também algo dos irmãos. Bem? Receber. Então, o tema principal deste livro, dessa epístola, desta carta, é a justificação pela fé. Justificação pela fé. A justificação pela fé é o centro. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mas temos, logo no início do livro, os capítulos 1, 2 e 3, nós temos o tema do pecado. Essa palavra pecado, ela se repete 50 vezes no livro de Romanos. 50 vezes. Não mais do que a palavra lei, que se repete 70 vezes. Então, o homem que vive no pecado está debaixo da lei, está condenado pela lei, e só tem uma solução: a justificação pela fé dada pelo Senhor Jesus. Temos outro tema, a graça. A graça. Então, a graça nos foi concedida, nos foi dada. E aí nós precisamos desta graça maravilhosa e sermos justificados pela fé. Não estamos fazendo assim um estudo completo, que isso nós damos lá no seminário, mas se nós formos falar sobre a geografia, a história, nós vemos que esse livro, ele cita 8 cidades, e também 49 personagens, na data do ano 58, né, depois de Cristo, é que ele escreveu esta carta. Tudo bem. Vamos correr um pouquinho, eu não quero me alongar muito nesse estudo. Essa é a terceira aula, e vamos ter mais uma para encerrarmos. Então, a primeira parte
que a doutrina do pecado fala da condenação do ser humano. Condenação. Então o homem é escravo do pecado e está condenado. O homem precisa ser liberto, precisa ser salvo. Os irmãos estão aqui, né, entrando, já dando paz do Senhor. Irmãos de Angola, de muitos lugares já estão entrando aqui. E essa live é para amanhã. Esse estudo é para amanhã pela manhã, né, que nós estaremos ministrando lá no YouTube da Igreja Batista Monte Hermon, tá certo? No canal da Igreja Batista Monte Hermon, tá? Então, escravo do pecado precisa da justificação pela fé. Quando ele recebe ao Senhor, o Senhor o justifica, o Senhor o liberta. E aí o efeito dessa justificação começa a aparecer. Que efeitos são esses, pastor? A paz, a graça, a libertação, a vitória contra a carne. São os efeitos da justificação. Então a pessoa que é justificado, ele é liberto. Então, na primeira aula eu dei aquele resumo rápido, fala sobre a vida de paz, a vida debaixo da graça, a vida liberta e a vida poderosa. Uma vida poderosa em Deus. Amém? Não sei se você tem curiosidade, mas olha aqui a minha pesca. É uma casinha, dá para ver aí? Uma casinha. Eu tenho aqui uma casinha, que é o resumo do alicerce. Aí sobe as paredes até o telhado. Esse é minha forma de estudar os livros da Bíblia. Eu vou anotando, vou lendo e anotando. Depois eu pesquiso nos meus comentários, e aí depois eu vou para os dicionários bíblicos e lendo várias versões, várias traduções da Bíblia, e aí nós vamos estudando e vamos anotando, e eu tenho aqui três anotações né, que nós fazemos com vários comentários, vários estudos da palavra de Deus. Então, vamos lá. O homem escravo do pecado, agora ele é justificado, e aí eu vou ter assim, ele agora é escravo de Deus, ele é servo de Deus, ele é agora transformado, liberto, e está agora na dependência de Deus, sendo justificado, e a cada dia se santificando. Porque ele vence, ele tem poder, ele tem o Espírito Santo, e aí ele começa a andar na presença de Deus, andar com o Senhor. O efeito, né, disso, sendo escravo do pecado, ele vai agora servir a Deus no serviço da fé. Como tratar os irmãos, como viver com os irmãos, a igreja, como se reúne, no serviço da fé. Adiante. Capítulos de 1 a 11, nós podemos dizer assim, uma vida pela fé. Saiu da condenação do pecado, deixou de pecar, entrou em Cristo Jesus, está em Cristo e agora vive pela fé. Muito bem. Depois que entrou na vida com Deus e vive pela fé, ele vai servir pela fé. Ele vai servir ao próximo, servir aos irmãos, servir a todos. Tá certo? É uma vida cristã normal, uma vida cristã em Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Capítulo 1, temos a introdução. E a apresentação do tema, né? Versículo 17, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Muito bem. No capítulo capítulo 1, 32 até o capítulo 3, a necessidade do Evangelho, que está em pecado e precisa do Evangelho, precisa do Senhor. Tá?
do capítulo 3 até o capítulo 5, até o capítulo 5, está falando sobre os efeitos, o efeito da justificação. Eu já falei aqui, né? Paz, pela graça, ser liberto, vitória contra a carne, estar sempre adorando ao Senhor com a sua vida. Libertos. Até o capítulo 8, nós vemos aí esses efeitos da justificação. O capítulo 9, 10 e 11 é uma referência a Israel. E nós vamos estudar isso na próxima aula, tá certo? Sobre Israel. E encerrar também na próxima aula para entrarmos em outros livros. Assim, dá uma visão sintética, só sintética. Não vamos nos aprofundar no contexto histórico, geográfico, biográfico. Nós vamos. Aqui nós temos que ter tempo para estudar sobre as doutrinas, mas isso só mais tempo, tá bom? Sobre as doutrinas, doutrina do pecado, doutrina da justificação, doutrina da condenação, santificação, sobre Israel, sobre doutrina. Nós vamos passando só por cima e nós vamos encerrar no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Doutor Mateus também está conosco. Meu doutor, você está bem? Graças a Deus, né? Roque lá em Angola. Miriam, Deus abençoe a paz, Miriam, Deus abençoe, tá? Deus abençoe os irmãos. Amanhã pela manhã, esse vídeo vai pro ar lá no YouTube. Eu gostaria que você se inscrevesse. Nós estamos precisando de inscrição no canal da Igreja Batista Monte Hermon em Mussurunga. Precisamos de inscrição para podermos gravar essas lives com mais propriedade, diretamente no YouTube. Aqui nós fazemos, vai para o Face, depois manda para o YouTube e fica esse negócio, né? Mas em nome de Jesus, nós vamos conseguir essas mil pessoas inscritas e vamos crescer em nome do Senhor Jesus. Amém? Então amanhã de manhã, novamente, participa. Hoje vamos ter o culto de casais, muito bonito, está lá no YouTube, vai ser muito bonito, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a noite, domingo à noite, onde estaremos ministrando a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus.